estou apresentando o luto como um processo natural de cura. Então, eu preciso fazer o luto. A pergunta pode ser, como fazer o luto? Como eu faço o luto? Depende de você se permitir estar presente naquilo que você está sentindo. Existe vou considerar assim, ó, o luto, a necessidade do luto, ela acontece diante de uma perda, diante de uma frustração, diante de uma decepção, diante de um falecimento. Então, o luto não é só quando algum ente querido falece. O luto é em qualquer situação onde a gente vivencia uma dor emocional. Em lutar na comunicação não violenta, é você reconhecer que não há outra coisa a fazer, a não ser aceitar. Quando alguém falece, não há outra coisa a fazer, a não ser aceitar a perda, o falecimento, a separação. Isso é o enlutar. Enlutar, de maneira bem simples e prática, é aceitar que não tem volta. É aceitar que é algo natural que faz parte da vida. Só que a dificuldade de fazer o luto, que é um processo natural, é a nossa dificuldade de lidar com a nossa tristeza, com as nossas emoções. Então, se eu não estou cuidando de mim, é normal que eu tenha uma tristeza acumulada. Daí, diante do luto, eu não vou querer lidar com o luto. Eu vou correr, literalmente, eu corria até 2007, 17. Até 2017, eu fugia literalmente da minha tristeza. Eu sabia que eu estava fugindo, eu não sabia outra forma de lidar. Eu já conhecia constelação sistêmica, PNL, hipnose e N outras abordagens de terapia desde 2011, mas só em 2018 eu fui trabalhar a tristeza. Então eu fiquei 6 anos fugindo da tristeza, sem reconhecer ela, e eu estou falando isso para mostrar que a gente consegue fugir da tristeza, e é possível passar uma vida inteira fugindo da tristeza. Eu só fui trabalhar a tristeza quando eu decidi que eu não ia fugir mais. E aí eu vi a montanha de tristeza que eu tinha que lidar. Então, quando eu decidi lidar com a tristeza, não foi fácil, porque era uma tristeza acumulada para toda a vida. Curiosamente, 2018 foi quando quando eu lidei com a tristeza, com a aceitação, dentro de uma sessão de constelação, olhando para como essa tristeza estava na família, reconhecendo, incluindo. E aí eu senti um alívio. Esse alívio foi uma mudança de uma sobrecarga de tristeza. Eu ainda precisei lidar com a tristeza. Foi uma mudança muito impactante, mas também não é milagre, ainda tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Me educar a acolher o que eu sinto. Então, por mais que ali eu tirei a sobrecarga da tristeza, eu ainda precisei me educar e aprender a acolher a tristeza natural. Ali, naquela constelação de 2018, da sobrecarga de tristeza, era algo que vinha de gerações, 4, 5 gerações, e que eu estava me envolvendo tanto de um lado da família do meu pai. Então, lá em 2018 foi quando eu senti que liberou aquela sobrecarga. Eu ainda precisei trabalhar outros aspectos, da expressão, da autoempatia, de estar comigo, permissão para sentir. É por isso que eu falo que é um processo. O primeiro passo é você olhar com aceitação aquilo que você está sentindo. Quando se trata de lidar com a tristeza, o processo é o luto. Então, luto e tristeza, o processo é muito parecido. A gente fala de luto, geralmente, diante de um falecimento, diante de uma perda. Mas o processo de acolher a tristeza, ele vai acontecer, seja uma tristeza que já está presente, por uma discussão, por alguma questão que te incomodou, seja por uma tristeza acumulada desde a infância, seja pela dor. A dor da rejeição é a dor da tristeza. Ou seja, é necessário esse autocuidado. O autocuidado, ele é o caminho para cuidar da tristeza, para diminuir a tristeza. Então, quando eu falo o luto, como se curar com a ajuda dele, significa entender que o luto é um processo. O luto é a tristeza que a gente sente
diante de uma perda, um término, um falecimento, uma frustração. Então, o luto é o que a gente sente, é a tristeza que a gente sente. Essa tristeza que a gente sente precisa ser cuidada pela gente. É necessário a gente cuidar dessa tristeza. E aí eu vou diferenciar. O luto doce é a dor que a gente sente quando acolhe a tristeza. Onde que eu aprendi essa questão do luto? Foi em 2022, numa imersão, essa foi de 9 dias, de comunicação não violenta avançada. Eu achei que eu estava indo para essa vivência e não ia ver coisas novas. Eu me surpreendi positivamente, eu gostei da surpresa. Eu gosto de aprender coisas novas. Então, eu já estava... E uma coisa também é que, às vezes, eu participei de um grupo de prática que era muito mais um grupo de estudo do que de prática. Era um grupo de estudo do CNV, só que eles chamavam de grupo de prática. Grupo de prática, você precisa praticar CNV, exercitar, usar. Ou lá era um grupo de estudo. E aí a prática fazia-se em duplas durante as semanas. Então tinha a prática, mas a prática era cada um por si, cada duplas por si, que eles chamavam de prática empática, que também é importante. Mas quando eu falo que é um grupo de estudo, é que se você não pratica, não adianta. Tudo que a gente vai aprender só intelectualmente, na hora que você precisar usar no dia a dia, você não vai conseguir usar. Comunicação não violenta é algo que você precisa usar, exercitar tão frequente quanto possível. Não adianta pensar, esperar um conflito para lembrar de falar do que você sente. Quando já está quando as emoções foram tocadas, o racional perde a sua, vamos dizer, diminui a sua escolha de discernimento. Então, é necessário um exercício que se faça com alguma regularidade. E aí, a questão do luto. Então, lá nesse curso de 9 dias de comunicação não violenta avançada, eu lembro que eu achava que eu tinha entendido a questão do luto, por acolher a tristeza. Isso foi 2022. Eu já lidava com a tristeza, medo e raiva, usando o caminho do acolher, do aceitar. Eu pensei, então é isso, já estou fazendo, já estou sabendo, está tranquilo. Eu me surpreendi positivamente. Por quê? Antes de eu falar do luto, eu vou falar da questão da necessidade de segurança. Por mais que eu trabalhasse o medo comigo e ajudando pessoas, acolhendo a necessidade de segurança e proteção por trás do medo, é como se eu estava subestimando a importância dessas duas necessidades. Eu pensava em outras necessidades. Aí, num exercício em dupla, o facilitador estava perto, assim, supervisionando, e o exercício era para identificar a necessidade por trás. Eu estava trabalhando um tema de não me expressar, de não me sentir apoiado, de incômodo, de mágoa. Era um tema assim em relação a uma pessoa. E aí, quando a pessoa que conduzia perguntou qual é a necessidade, aí eu falei, ser ouvido, conexão, poder falar o que eu penso. Aí o facilitador, não, investiga. E aí eu pensei comigo, eu achava que era isso, não é? Aí eu fui investigar, até que eu percebi segurança e proteção. Quando eu reconheci a necessidade de segurança e proteção, não foi fácil, não foi evidente. Mas eu senti que ao reconhecer, mudou alguma coisa. O que eu quero dizer, quando a gente reconhece a necessidade por trás das emoções, já existe uma mudança.